Salve, mano. Raposo na voz. Tudo tranquilo contigo? Eu tô suave demais. E, mano, aproveitando que o mito dos animes voltou, eu vim aqui humildemente trazer pra vocês um vídeo sobre todas as raças mostradas em Bleach. Tanto pra relembrar vocês sobre algumas coisas, assim como tem gente que tá assistindo pela primeira vez. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. E também deixa seu comentário, porque isso ajuda muito. Vai, mano, seu dedo não vai cair pra deixar um like. Pronto? Valeu, meu mano. Bora pro vídeo. Perdi minha amada e a minha sentença é viver vivendo pra sempre, raposa varenta dos 7 pecados, eu sou a ganância eternamente condenado, pro clã dos demônios, jurei minha vingança. Tente me matar, não vai funcionar. No final seu esforço é em vão, guerreiro sublime, poder me define, sobreviver. Bem, vamos começar com a raça que a gente mais vê no anime, os Shinigamis. Shinigamis, ceifeiros de almas, ceifador, dona morte, deuses da morte. Esses caras têm vários nomes, mas a função deles é alta e clara: manter o equilíbrio entre os mundos. Pra quem não sabe, o mundo de Bleach foi formado para haver equilíbrio entre as almas, pois no início, quando não havia nada além do inferno, havia almas que eram devoradas por outras almas malignas, no caso, os Hollows. Resumindo a ópera, o rei espiritual apareceu, botou ordem na casa, e as famílias nobres convenceram ele a criar um mundo para cada alma, onde ele seria o eixo que iria sustentar cada mundo. E assim foi feito. Ele criou o mundo dos vivos, que no caso é o nosso universo, e 2 mundos dos mortos, que no caso são a Soul Society e o Rueco Mundo. E aos Shinigamis foi dada a tarefa de equilibrar as almas, onde eles iriam fazer a passagem das almas para a Soul Society, ao mesmo tempo que iriam purificar as almas dos Hollows com suas armas chamadas Zanpakuto. As Zanpakutos são armas espirituais dadas aos Shinigamis geralmente na Academia Shinigami. Elas, quando são dadas aos estudantes, têm o nome de Asaushi. E dizendo a grosso modo, elas são dadas aos Shinigamis para que eles possam colocar a sua assinatura espiritual nela. Basicamente, eles ficam o tempo todo com essas armas que não têm alma nem poder nenhum, e ficando com elas basicamente a todo momento, elas vão assimilando a essência da alma do seu usuário, até se tornando a verdadeira Zanpakuto. As Zanpakutos, quando possuem almas e poderes, elas tendem a dar poderes novos aos Shinigamis, ou mudar a sua forma, ou os dois. Elas possuem 2 liberações, a Shikai, que é ativada ao chamar o nome da espada, com a frase de liberação, ou apenas falando o nome, e pode ser conquistada com treinamento árduo. Já a segunda liberação, e a mais forte, é a chamada Bankai, onde esse é o trunfo dos Shinigamis, e pode ser um poder diferente da Shikai, ou apenas um potencializador do que a espada já fazia. Há bancais que possuem vários poderes, como a de Byakuya, que possui 3 habilidades, ou a do Kyoraku e Yamamoto, que possuem 4, e por aí vai. Os Shinigamis são invisíveis a olho nu, e só podem ser vistos por alguém que possui uma energia espiritual elevada. Eles também possuem vários feitiços de combate, que são chamados de Kido, além de uma técnica de velocidade chamada de Shunpo. E dentro da Soul Society, existe um grupo chamado de 13 divisões de guardas da corte, ou Gotei 13, que são comandados por 12 capitães e um general. E acima deles ainda tem a divisão 0, que são mais fortes que a maioria da Gotei 13, e ainda fazem a guarda do rei espiritual. Existe uma variação dessa raça chamada de Vizards, que são Shinigamis com o poder de conjurar máscaras Hollow, para assim aumentar seus poderes. Ainda são Shinigamis em sua essência, mas essa mutação torna sua Reiatsu muito mais obscura. Terminando com os Shinigamis, vamos ao próximo. E a próxima raça que vamos falar são os Hollows. Os Hollows são inimigos naturais do mundo dos vivos e do resto do mundo espiritual. Basicamente eles são por eles e que se dane o resto. Os Hollows, como eu falei, são almas primordiais e malignas que devoram outras almas. É praticamente uma necessidade biológica deles, já que boa parte dos Hollows agem por instinto e não racionalidade, pelo menos os Hollows de baixo nível. Para ser um Hollow, ou você nasce um, como o Kyoha, ou você se torna um. Nesse último caso, você teria que ser uma alma penada, que perdeu sua corrente de coração, dando lugar a um buraco Hollow por vários motivos, sendo os principais desespero ou remorso. Todos os Hollows usam máscaras, que são formadas a partir das vidas que tinham perdido como seres humanos. Esta máscara protege o instinto nu, que é deixado em um ser após a perda de sua vida, e obscurece a identidade original do Hollow. As máscaras dos Hollows podem mudar a forma e o conteúdo, mas sempre são brancos semelhantes a crânios. A máscara pode ser quebrada, permitindo temporariamente o Hollow recuperar sua identidade original, mas ele vai se regenerar depois em um curto período de tempo, uma vez que o Hollow se leva mais uma vez. Os Hollows possuem algumas variações, como os Demi-Hollows, que são mantidos por correntes, geralmente é um lugar que eles consideram seu território. Eles geralmente são vistos apenas quando alguns humanos passam em seu território, e não podem ser facilmente detectados por um Shinigami. E tem os Menos, que raramente saem do Rueco Mundo. Isso se deve pois o vazio de dentro de um coração Hollow se torna tão grande que as almas fracas não conseguem mais saciar a sua fome. E nesse momento, eles começam a se devorar para saciar a sua fome. E nesse processo resulta a criação de um Gillian, que é chamado de Menos Grande. Os Gillians em geral têm a mesma aparência, onde ele se parece com uma freira de 100 metros de altura, com a máscara de demônio narigudo. Mas tem exceções, como o Aronieiro, que é o espada número 9 e é um Gillian. Isso pode ser graças ao fato dele ser uma experiência do Aizen com holoficação. Mas no grande geral, os Gillians têm a mesma aparência, e ainda podem evoluir mais uma vez, já que eles são a base dos menos grandes. Eles evoluem para a forma chamada de Adultias, que são extremamente fortes. E tem a versão mais forte dos Hollows, que são os Vastolords, que são capazes até mesmo de superar capitães Shinigamis em nível de combate. No entanto, o Vastolord é um estado evolutivo muito difícil de se conquistar. Tirando o Stark e o Kyoha, que praticamente sempre foram Vastolords, o resto lutou para chegar nesse nível. O Rueco Mundo, antes de ser dominado por Aizen, possuía um rei chamado Barragan, que era extremamente poderoso, mas foi derrubado por Aizen.
Como poderes, eles possuem o Sonido, que é sua técnica de velocidade, Ceros, que são rajadas de Reiatsu, balas de Reiatsu, que são disparos com menos força e mais velocidade, e Erro para endurecer a pele, e a habilidade de sugar almas mais rápido. A maioria dessas habilidades são dos Vassalords. E como os Shinigamis, os Hollows têm um subgrupo chamado de Arrancas, e com isso eles selam seus verdadeiros poderes em espadas, e com uma frase de liberação para cada espada. Com essa frase de liberação, eles podem aumentar seus poderes ganhando parcialmente a forma que tinham antes de quebrarem suas máscaras. E o grupo mais poderoso dentre eles são os Espadas, que são o top do top, e para se matar um Hollow, é necessário ter um poder e uma arma espiritual. No caso dos Shinigamis, eles purificam os Hollows conduzindo para Soul Society ou para o inferno. Já os Quincy destrói totalmente sua alma. E já a outra raça como o Fullbringer e o Bounty, eles devem ter a mesma linha, mas nunca foi explicado pelo fato de raramente acontecer. Bem, acho que me estendi demais nos Hollows, mas vamos ao próximo. A próxima raça será Quincy. Se considerarmos Shinigamis como deuses e os Hollows como demônios, então os Quincy seriam praticamente exorcistas, só que ao invés de purificar ou banir as almas dos Hollows, eles apagam a existência deles. Os Quincy na prática são humanos com poderes, mas também vão além disso. Os Quincy, quando surgiram, foram espalhados pelo mundo todo rapidamente. Eles eram parentes de caçadores mágicos que eram especializados na guerra contra os Hollows. Desde suas origens, se passaram muitos anos dentro da Soul Society e fazia apelo aos Quincy para que o controle dos Hollows fosse feito apenas por Shinigamis. Mas os exorcistas se recusaram. Conforme o tempo passava, o número de Quincy aumentou e, consequentemente, o ciclo de almas foi se tornando instável, forçando os Shinigamis a aniquilar os Quincy, a fim de manter o equilíbrio do mundo. Os Quincy são liderados por Ivar, ou Yhwach, o rei dos Quincy na atualidade, onde ele os guia para uma guerra contra os Shinigamis. E por essa nova saga ter uma pegada alemã, os Quincy têm um ego muito alto, em alguns casos, se achando até superiores às demais raças. Vocês vão ver algumas referências a isso vindo dos Quincy. Como poderes, assim como seus inimigos, os Quincy têm sua própria técnica de velocidade chamada de Jirenkyaku, que é equivalente ao Shunpoi e ao Sonido. Para ataque, embora ambos, Shinigami e Quincy, usam Heiryoku quando lutam, seus estilos de luta são totalmente opostos. Um Quincy usa o hate da atmosfera e combina com sua Heiryoku para criar armas. É mais fácil para ele coletar essa energia em ambientes com altas concentrações de partículas espirituais, como a Soul Society e o Rue comum. Para Quincy experientes, não há diferença entre partícula espiritual e energia espiritual como fonte. Eles podem aumentar seu ataque usando Blood Vein e Blood Artery. Além também da forma mais poderosa deles, que é a Volstand, que é a evolução do Quincy Lex Steel, que aumentava os poderes do Quincy, mas ele perdia seus poderes logo em seguida. E já os seus grupos, o principal deles são os Schutzstaffel, que invadiram junto do Ivar a base da Divisão Zero e o Palácio do Rei das Almas. Já de outras raças usando poderes dos Quincy, temos apenas o Ichigo e o Rikone, que são híbridos de Shinigami e Quincy. No caso do Ichigo, é Shinigami, Quincy, Hollow e Fullbringer. Dito isso, a próxima raça é Fullbringer. Fullbringer são seres humanos espiritualmente conscientes que nascem com a capacidade de usar o Fullbringer, o que lhes permite manipular as almas que residem em toda a matéria física. Os Fullbringers possuem habilidades especiais passadas aos mesmos através do corpo de sua mãe, que tiveram parentes ou foram atacados diretamente por Hollows antes de nascerem. Para ativar seus poderes, os Fullbringers utilizam o objeto Vetor, na qual seus verdadeiros poderes podem ser mostrados e acessados. Tal habilidade é chamada de Fullbringer. Os Fullbringers não se trata de uma raça ou espécie específica, uma vez que são apenas humanos com poderes especiais, mas ainda assim eu coloquei eles aqui, pois são uma variação do que é ser um ser humano. Os poderes dos Fullbringers variam de um para o outro, onde um desses membros tem o poder inverso ao do Rei Quincy. Quando chegar a hora vocês vão entender. O Fullbringer do Ichigo tem a ver com seus poderes Shinigamis, por exemplo, e seres que se classificam como Fullbringers desde o início da série são o Shed e Orihime. Já grupos, como eu já disse, são eles próprios, os Fullbringers. Os poderes especiais deles vêm com a capacidade de materializar seus poderes que são extremamente variados, e sua técnica de velocidade chamada de Bringer Light, e também podem transferir ou roubar energia de outros Fullbringers ou Shinigamis. E os que usam isso mesmo sendo de outra raça são o Ichigo e o Ginjo. E com isso, vamos à última raça de Bleach. E sim, tem mais uma. E eles são os Bounties. Sim, a raça filler que foi praticamente extinta e não tem envolvimento nenhum no arco final. Eles são fillers, mas eu queria colocar eles aqui, com menção honrosa porque eu até gosto deles, mas eles vieram de uma saga muito estendida e chata. Os Bounties são os Fullbringers do Paraguai. Bounties são seres espiritualmente conscientes, que foram criados artificialmente por um acidente durante um experimento na Soul Society há muitos séculos. Esse experimento foi feito para investigar o conceito e a possibilidade da vida eterna, com os pesquisadores usando almas artificiais baseadas nas suas próprias almas e nas almas de seus companheiros Shinigami, devido a preocupações estéticas sobre o uso de almas humanas. Mas um dos yokais usado para o experimento entrou em colapso e explodiu, liberando uma grande quantidade de energia que entrou no ciclo de renascimento e afetou um grande número de almas reencarnadas no mundo humano. Isso resultou em todos os Bounties nascendo em todo o mundo durante um período específico do tempo. Depois de uma certa idade, os Bounties param de envelhecer, e é inegável que os Bounties são inspirados em vampiros. Eles, assim como os Quincy, se acham superiores e nutrem um ódio mortal contra Shinigamis e Hollows. Eles podem absorver almas através dos Bikochos, que são meio que insetos voadores espirituais que servem para envenenar e roubar almas, além de filtrar elas para os Bounties. Eles também são super fortes, super rápidos e super resistentes.
sem técnicas especiais como as demais raças do verso, além de serem capazes de absorver o hate como os Queens. Só que o diferencial deles é que eles podem absorver para aumentar seus atributos e se regenerar. Mas o seu trunfo é sua invocação de bonecos, os temidos Dolls. Essas são armas invocadas por Bounties após conjurar um feitiço de invocação. Eu chuto que os Bounties, por serem de criação dos Shinigamis, podem invocar sua Salshi sem transformar elas em Zanpakuto. Assim eles criam os Dolls. Mas para usar tal poder, é necessário treinar muito por alguns anos para fortalecer sua mente, corpo e pressão espiritual, para assim poder ser digno de controlar seu boneco. Caso contrário, ele te matará. E se consegue esses bonecos através de um ritual na qual eles summonam os bonecos, que na minha visão, são as Salshis no mundo real. E grupo é apenas um grupo principal que nem tem nome. Bem, ao menos eu não me lembro, né? Esse aqui eu tô fazendo de cabeça. Então, se você souber o nome do grupo deles, comenta aí. E não há ninguém de fora que use os poderes deles, já que eles são personagens filhas. Ah, e antes que eu me esqueça, eles também podem se fundir com seus bonecos, como a Yoshino e o Jinkaria. Enfim, essas são as raças de Bleach. Se gostou, já se inscreve no canal e deixa seu like, comenta e compartilha com seus amigos. E aproveita e me segue nas minhas redes sociais, link na descrição. E é isso aí, fica na santa paz e valeu meu mano. Falou!